Olá, bem-vindos de volta à nossa aula. E na aula passada nós criamos um card com Tailwind, não é? Criamos um card, deixamos com uma card. Eu já estou aqui com o ficheiro aberto e vamos então nessa aula criar uma tabela com Tailwind. E nós já vimos um pouco de tabela quando falamos de HTML, de elementos HTML, vimos como criar uma tabela. E nessa aula nós vamos simplesmente aprender a estilizar, né, como é que estilizaríamos, né, a nossa tabela com Tailwind. Também vamos criar uma tabela com Tailwind. Nós falamos que o Tailwind é um utilitário, então vamos ver como é que nós utilizamos o Tailwind para criar uma tabela totalmente do zero, utilizando outros elementos como div. Bem, eu vou pegar aqui na aula número 9, não é? Eu vou copiar aqui essa tabela. Vou copiar essa tabela, vocês também poderão fazê-lo. Vou fechar e vou colar aqui. Vou comentar só aqui esse código de cima que nós criamos o card. Como vocês viram já na aula de HTML, aprendemos como criar comentários. Vou comentar aqui esse código. Ok. Bem, está criado, salvei. Eu já tenho aqui o meu servidor, o live server rodando. Também já temos aqui o código que vai fazer build e escutar as alterações também a funcionar. Então vocês poderão deixar já isso a funcionar. Vou salvar e vou ver aqui como é que ficou. Ok. Temos aqui então a nossa tabela que nós criamos na aula passada. Bem, com Tailwind nós também conseguimos estilizar as nossas tabelas. Eu vou abrir só aqui a documentação do Tailwind. Que isso? Ok, Tailwind CSS, vou entrar. E tenho então aqui a documentação, vou procurar por tabela, table layout, e temos aqui então a página, né, onde fala tudo que nós podemos utilizar com as tabelas. Bem, como nós já vimos na aula passada, demos um review. Nós aqui temos todas as classes que nós conseguimos utilizar no Tailwind. Sempre que vocês quiserem utilizar qualquer classe, qualquer elemento CSS, vocês podem vir aqui na documentação escrever pelo que vocês querem, não é? Pode ser lista, não é? Se vocês escreverem lista e abrir, verão tudo sobre lista. Se vocês quiserem fonte, não é? É só escrever fonte, vão aparecer aqui essa barra de pesquisa, ela facilita muito o processo. Se vocês quiserem ver tudo de cor, vão escrever color, né? Que poderia ser text color, pode ser o background, então vão encontrar tudo de cores aqui. Então dessa forma é que nós utilizamos a documentação. Então vou procurar por table, não é? Table, e vou clicar. Então temos aqui alguns elementos que nós conseguimos utilizar para estilizar as nossas tabelas. Bem, ele traz aqui duas classes a princípio, que seria table auto e table fixed. Esse table auto basicamente ele vai criar uma tabela e vai permitir que o conteúdo, né, a célula nesse caso, se ajuste ao conteúdo que ela tem. Por isso é que nós temos aqui esse exemplo. Nós vemos que esse texto ocupou toda a célula, né, não ficou quebrado por completo. Isso porque estamos a utilizar o elemento table auto, a classe table auto. Agora, se nós quisermos criar uma tabela que obrigatoriamente o conteúdo vai obedecer o tamanho das células, então utilizamos a classe table fixed. Então baixamos aqui, temos aqui um exemplo. Então aqui em cima onde temos o texto completamente corrido, sem quebra, mas aqui já com a classe table fixed temos já uma quebra de linha. Então dessa forma utilizamos as duas classes. Então vamos fazer isso também no nosso código. Vamos dizer aqui que a nossa tabela vai ser uma table. Vamos abrir primeiro uma classe. Vamos dizer table auto, né, para manter o tamanho. Ao fazermos isso, então já temos aqui, deixa eu só abrir aqui, já temos aqui uma tabela que vai obedecer. Só um instante, acho que aqui está acontecendo aqui algo, ok?
vai obedecer aqui então o nosso tamanho, né? Não vimos aqui grandes mudanças, isso porque o nosso texto aqui é pequeno, mas se nós aumentarmos, por exemplo, esta célula, vou escrever de novo Fernando, e vou salvar. Se vocês verem, já aumentou, então continua tendo esse aumento da célula, isso porque nós estamos a utilizar a classe, já estamos a utilizar a classe Table Auto. Bem, ainda conseguimos novamente estilizar, né? Vamos meter aqui uma borda. Após por uma borda, podemos também dizer que essa borda vai ser collapse. Borda collapse basicamente é a classe, né, para nós utilizarmos o collapse da borda, ou seja, para criar somente uma borda, em vez de ser uma borda dupla, como vocês podem lembrar que nós vimos na aula passada. Então vamos dizer aqui, e vou salvar. Já criou aqui uma borda à volta, de lembrar que essa borda aqui vai ser aplicado ao elemento pi, nesse caso, que é o de nível mais alto. Se quisermos ter uma borda nos outros elementos, então teríamos que vir na classe, por exemplo, tr, e colocar aqui também uma borda para colocar então nessa table row. Vou salvar, então ele já colocou aqui também na segunda table row. Isso para todos, né? Se quisermos colocar essa borda em todas as table row, nesse caso vou copiar e colar em todas para nós vermos então a linha em todas as rows. Vou salvar, então temos aqui todas as linhas com a table row. Agora podemos também colocar cores de fundo, que teria aqui seria aqui, por exemplo, um background, né? Background vou pôr aqui um green para estar mais vistoso. Nesse caso vou salvar aqui e ok, vou habilitar, já tá aqui salvo, e vou dizer que a cor desse meu cabeçalho será branco. Dizer test color não, test white. Vou salvar. Também vou dar um padding, né, para ter um espaçamento de 3. Agora essa classe eu vou colocar em todo o meu cabeçalho. Vou salvar, colocar aqui em todos e vou salvar. Vou atualizar. Então já temos aqui a nossa tabela a ganhar forma. Vamos só também tentar centralizar ela, né? Vamos dizer que essa tabela tem vamos dar uma largura, que seria um width de 1/5, que seria 50% não, 1/2, que seria 50%, né? Aqui teremos isso. Então vamos salvar e vamos dar também um mx auto. Então salvei. Vamos ver a atualização, então já está mais centralizado. Vamos só dar uma margem top para baixar um pouco. A margem top de 11, salvamos e temos a nossa tabela já sendo mais estilizada. Ok, a próxima seria também darmos um espaçamento entre as nossas células. Podemos dar um espaçamento de 3 também. Vou só copiar essa classe, vou copiar, vou colocar também em todas as células para termos um espaçamento cujo nosso conteúdo esteja mais distante do início da célula. E vou salvar para ver como é que está. Ok, então já temos aqui uma tabela mais estilizada, uma tabela mais, digamos, mais direita, não é? Então aqui dessa forma conseguimos estilizar as nossas tabelas com Tailwind. Bem, isso é uma formatação de exemplo. Vocês podem utilizar N elementos, né? Tanto de fonte, tantos de background, conseguimos até criar uma tabela zebrada, né? Seria do tipo, vamos tentar aplicar aqui mesmo. Imagina que eu tenho aqui a primeira coluna, eu quero que toda ela seja zebrada, não é? Essa toda vamos meter numa única cor. Então vou dizer que aqui a minha célula vai ter um background de slate, não é?
toda essa row será slate. Vou colocar aqui também nesta célula, vou só apagar aqui esse não e vou salvar. Quando eu atualizar, ele já está nesta cor. Então eu posso pegar aqui na última célula e também colocar um background de um slate de 200, não é? Então eu vou já deixar também aqui o text white para já estar com um texto mais visível, mais legível. Vou copiar, colocando em todas as células. Vou salvar e vou visualizar. Então já temos aí, só te fiz, troquei aqui a cor de fundo, mas vou passar essa mesma classe aqui para a primeira que nós usamos para ter a mesma cor. Só vou colocar aqui, vou salvar. Então, após salvar, então já consigo mostrar aqui uma tabela zebrada, não é? Então, vou só até duplicar isso para nós vermos melhor o que seria esse efeito de tabela zebrada. Isso facilitaria a leitura se calhar, de nossos dados em nossos componentes. Isso facilitaria a leitura das informações. Eu vou copiar aqui esta row. Só um instante, seria essa que tem a cor em branco. Vou colocar no final. Vou colocar também essa que tem a cor em cinza para colocar no final. Então vou salvar, atualizamos. Então temos aqui o efeito de tabela zebrada, não é? Então dessa forma nós conseguimos utilizar. Aqui vocês podem colocar uma cor de fundo diferente, também conseguem colocar aqui uma cor diferente tanto para esse texto quanto para esse texto, para que fique melhor visível. Essa então seria a nossa tabela estilizada. Bem, agora o que nós vamos fazer, vamos criar exatamente uma tabela. Não vamos criar com o elemento padrão do HTML, que seria o elemento table. Eu vou aqui comentar esse código, né, só para vermos como é que vamos criar a nossa tabela. Vou comentar aqui. Ok. Bem, dissemos que podemos criar a tabela também utilizando o utilitário tailwind, não é? Vamos criar então uma tabela do zero com elemento div. Bem, para criarmos uma tabela totalmente do zero com elemento div, nós vamos criar primeiramente a nossa estrutura da tabela que nós quisermos, não é? Depois vamos utilizar um conjunto de classes que o tailwind nos proporciona para criarmos então essa tabela. Primeira coisa que eu vou criar vai ser a primeira div. Vamos fazer como? Vamos criar a primeira div, ok? Segundo, eu vou criar a div que seria a div do meu cabeçalho. Nesse caso, estou a criar uma tabela que vai ter um cabeçalho. Vou criar div. E dentro dessa div, vou colocar assim. Dentro dessa div, eu vou criar mais uma div que seria a div row, né? Então, criei mais uma div dentro. E dentro dessa div, né, vou criar ainda mais, vou dizer, 3 divs que vão ser as divs que vão representar as minhas células, né? Vou criar 3 divs. Bem, isso aqui, eu vou dar um enter, não é? Se vocês viram, eu meti aqui um código e ele basicamente fez o autocomplete, né? Seria basicamente o element. Deixa eu ver aqui. Vocês vão procurar por element nesse caso. O element ele é um plugin que, ao utilizar, ele consegue nos dar, digamos, essa facilidade. Eu ponho um abreviado e ele consegue criar, através dessa codificação, basicamente o layout que eu quero, né? Eu só escrevo, por exemplo, como vocês viram, eu posso escrever, quero criar uma div, ou seja, quero criar 3 divs. Dessa forma ele entende que vamos criar 3 divs. Quando damos um enter, então ele vai criar. Basicamente o element permite esse snippet, facilitando assim a nossa construção. Então vou procurar por ele e vou instalar aí
é só seguir aqui a documentação, ou seja, aquele videozinho que eles apresentam aqui, que vai ensinar como configurar ele. Então, depois é fácil, né? Ele vem aqui e ensina como a configuração, depois é só a utilização. Se vocês não conseguirem, depois deixam aqui nos comentários, nós vamos criar um vídeo especificamente falando disso. Bem, então vou continuar. Eu já tenho aqui a minha tabela, né, que seria o root, que seria a tabela. Depois temos aqui a table header, que seria o meu cabeçalho, né? Depois temos a row. Eu vou já estilizar e vou continuar, mas antes vou já estilizar essa parte. Então vou criar uma classe. E essa classe, o que vai receber primeiro é a classe principal, que seria o que vai representar a tabela, o root, né, que seria a table. Ok, já criamos a table. E vou dizer que essa table vai ter um width de MD, né? Vou dizer MD. Ou vou dizer assim, deixa eu ver aqui o tamanho. Vou dizer 1/2, que seria 50%. Vai ocupar uma largura de 50% da nossa tela. Bom, depois aqui nós temos o nosso cabeçalho, né, que seria uma classe. Vamos dizer que esse vai representar o nosso cabeçalho, que é table header. Essa classe ela já existe, vocês podem ver aqui. Tem a table header group, quer dizer que é um grupo de cabeçalho. Vou colocar então aqui. Depois teremos então a table row. Isso basicamente ele vai obedecer digamos, a sintaxe normal de uma tabela, só que nós estamos a criar com divs, utilizando os elementos do Tailwind, que são as classes do Tailwind. Então, teremos agora uma table row, né? Table row. E aqui vamos ter então as table cell, que são as células, seria então as células da nossa tabela. Vou clicar aqui, table cell. Ok. Bem, deixa eu colocar aqui em todos. Copiar, vou salvar aqui. Salvar. Eu vou dizer que aqui vai ser música, artista. Depois vamos ter ano, né? Tipo ano de lançamento. Só como exemplo, vou salvar, vou visualizar como é que a minha tabela está. Então já temos aqui, né? Depois vamos ver como é que ela vai ficar quando metemos as bordas e as cores. Bem, temos a primeira row. Agora teríamos então a segunda row. Nesse caso, eu vou abrir aqui mais uma row, que seria então uma table row. Nós já temos aqui essa, né? Como criamos essa aqui, vamos criar uma outra fora do cabeçalho, pois aqui já não representa nosso cabeçalho, seria então já o corpo. Então vamos criar mais uma div. Essa div vai ter, que vai representar o corpo, então vai ser uma classe. Vou abrir uma classe que vai ser a table row group, né? Que é o grupo das nossas colunas, que vai representar então nosso corpo. Então vamos dizer aqui table row group. Agora vamos abrir novamente uma div. Vou dizer que essa div vai ter uma classe, que é a classe table row, né? Vou dar um enter. Ok, agora após criar a table row, vamos pôr novamente as nossas células. Então vai ser uma div. Na verdade vão ser 3 divs. Nesse caso vamos ter 3 divs que vão conter a classe table cell. Vou dar um enter. Ok, vamos colocar aqui um exemplo que seria Fernando, né? Primeira música, não, vou dizer uma música Lovely. Depois vou dizer aqui seria então o cantor, vou meter Billy
acho que é assim, não sei como é que se escreve o nome dessa cantora, mas acho que deve ser assim. Acho que deve ser isso, não sei. Vamos dizer o ano 2021. Ok, eu vou salvar. Vou visualizar como é que está a ficar a nossa tabela. Então já temos aqui uma construção, temos o título e temos aqui os dados, nesse caso o cabeçalho, e temos as informações. Agora o que eu vou fazer vai ser simplesmente duplicar essa row para aumentarmos então nossos conteúdos. Ok, vou salvar, vou visualizar. Temos então aqui a nossa tabela. Agora, para ela começar a ter já o visual, aquela cara de tabela, vamos dar um estilizar. Primeiro vamos pegar o nosso cabeçalho. Aqui já conseguimos facilmente estilizar cada grupo. Então vou dizer que o meu header vai ter um background green. Vamos tentar pôr aquela cor que já utilizamos, green de 500. Vou dizer que o text vai ser white. Vou dizer que a fonte será bold e o texto vai ser centralizado, o text center, né? Centralizar o texto. Vou salvar, vou atualizar. Então temos aqui a nossa tabela. Vou só novamente centralizar esse elemento. Vou dizer que ele vai ter um MX alto. Vou dar uma margem top para sair do cima da página. Vou salvar, vou visualizar. Então temos aqui a nossa tabela. Bem, vou continuar a estilizar. Vamos dizer que o texto, vou só colocar aqui essas informações todas da nossa row, da nossa célula. Vamos centralizar ela. Será um text center. Vou copiar essa classe para todas as células. Um instante. Ok, salvei, atualizei. Já temos aqui a tabela que vai já centralizando o seu conteúdo. Agora vou criar aqui uma borda, né, só para termos um efeito uma visão mais concreta da nossa tabela. Ele vai ter um border, né, vai pôr aqui. Agora vamos pôr também no nosso cabeçalho. Ok, vamos pôr também no nossa table group e vamos salvar. Então temos agora aqui a tabela já com com as nossas linhas. Agora vamos só colocar aqui em cada table row. Ok, vamos só colocar aqui uma borda para nós vermos as nossas células. Vou dizer aqui vai ter uma borda. Eu vou copiar essa borda para todas as células. Aqui também. Ok, vou salvar. E temos aqui já a nossa tabela. Agora vou pôr também um padding nas nossas células de 4. O mesmo vai ser para todos os elementos, que nesse caso as células. Vou salvar aqui também, só um instante. Aqui também. Salvei, agora vamos verificar como é que está. Ok, já temos aqui a nossa tabela. Então essa seria a criação de uma tabela, não é? Nós vimos que nos dá mais facilidade de moldarmos a forma que quisermos, mas ainda que não utilizamos o elemento padrão do HTML, que é o table, nós vimos que com Tailwind nós conseguimos criar uma tabela. Basta utilizarmos, né, as classes utilitárias do Tailwind, né, que seria table,
né, table group, que seria table header group e tantas outras essas classes que vão permitir criar então essa tabela com o elemento div. Então nós estaríamos, ou seja, teremos mais uma possibilidade, mais uma forma de criação de tabela. Esse é o quanto é poderoso essa ferramenta, né, que eu tenho. Como vocês puderam ver, até nós conseguimos criar uma tabela de forma simples, não é, com as classes utilitárias do Tailwind. Então aqui só cabe vocês explorarem a documentação, não é? Essas classes todas que eu utilizei tem aqui na documentação. Se vocês procurarem por table, vou escrever header, ver aqui em layout, vocês podem ver todas as classes que estão aqui. Tem table, table row, tem table cell, e vocês vão conseguir criar então essa tabela. Então tem um conjunto de classes que nós ainda vamos ver, mas para a aula de hoje então queremos demonstrar então a criação de tabela e a utilização de tabelas com o Tailwind. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Eu vou pedir só que vocês se inscrevam no canal, né? Se você gostou dessa aula, vai deixar um like no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a ser expandido pelo YouTube para outras pessoas, né? Então deixa um like, se inscreva no canal, pois nós voltamos na próxima aula com mais conteúdo. Até lá, muito obrigado e fique bem.